Glória a Deus. Obrigado. Meus irmãos, minhas irmãs, Pai do Senhor a todos. Podeis tomar assento, irmãos. Muito obrigado. Antes que nós leiamos a palavra do Senhor e passemos a meditar na palavra que o Senhor tem para nós nesta oportunidade, considerando que esta é a minha última participação aqui com os irmãos, pelo menos desta vez eu espero, eu quero que os irmãos saibam de minha alegria, de minha gratidão a Deus, de, junto do pastor Douglas, estar aqui desde ontem com os irmãos, e o que para nós tem sido uma grande alegria. Tem sido um tempo precioso de comunhão, de crescimento, e eu, em público, quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar com vocês. Quero, em público aqui, manifestar a minha gratidão a Deus pela vida do presidente desta igreja, pastor Délio. A minha oração é para que Deus siga a abençoá-lo com sua família e todo o seu ministério. Obrigado por, de alguma forma, nos permitir estar aqui e servir a estes queridos irmãos. Que o Senhor o recompense e o abençoe. Também agradecer ao pastor Vanderlei pelo convite, pela oportunidade e, sobretudo, pela hospitalidade, pela maneira com que nos tem tratado desde o primeiro momento em que aqui chegamos para estar com os irmãos. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, pela organização, a iniciativa. Que o Senhor o abençoe. E também o ministério e a obra que Ele tem confiado ao Senhor. Aos demais obreiros, que Deus também os abençoe. Feliz por rever aqui o presbítero Júlio Obama, por estar aqui conosco hoje à noite. Ele terá de viajar, acredito que pela madrugada, pois tem compromisso de ministrar amanhã, mas está aqui e eu agradeço a Deus por sua vida. Quem aqui de verdade quer continuar ouvindo Deus falar, diga amém. Nós já leremos a palavra do Senhor, mas eu quero continuar. Em primeiro lugar, agradecer aos que já adquiriram os livros que eu trouxe e continuar a incentivar os irmãos a adquiri-los. Eu tenho aí 3 títulos de minha autoria: Vocação, Descobrindo o Seu Chamado; Liderança na Igreja de Cristo, que é parte daquilo que estamos ministrando; e o Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas, que parte foi ministrado hoje pela manhã aos jovens. Então, após o trabalho, os irmãos terão aí a oportunidade de serem abençoados e também de investir no meu ministério e também na minha família. Meus irmãos, ontem à noite nós demos início aqui à nossa jornada de estudo da palavra do Senhor, tratando um pouco sobre liderança. Ontem nós nos apegamos mais ao assunto da liderança em si e depois ampliamos um pouco ou avançamos um pouco, tratando um pouco sobre a liderança cristã. E conforme dito ontem, hoje nós vamos trabalhar, ainda que introdutoriamente, o modelo de liderança deixado pelo Senhor Jesus. Uma vez que nós exercemos liderança cristã, então precisamos, sobretudo, embora hajam outros exemplos,
sobretudo precisamos seguir o modelo deixado por aquele que é a base, a estrutura e o fundamento da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho escrito por Marcos. Evangelho escrito por Marcos. Quando você encontrar este evangelho, localize aí, por favor, o capítulo de número 10. E quando você encontrar o capítulo 10 deste evangelho, identifique aí, por favor, o versículo de número 45. Assim como eu tenho feito, eu quero justificar que nós não vamos nos deter no texto. Nós vamos tratar sobre o modelo de liderança deixado por Jesus e tomaremos como base esse texto, porque ele reflete com perfeição o espírito, a base, e eu diria a essência, não só da liderança, mas de todo o ministério de Jesus. Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 45. Os irmãos e as irmãs que encontraram, por favor, se manifestem dizendo amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim a nós: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E os que podem, digam amém. Amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Então, nós temos como proposta nesta noite estudarmos um pouco sobre Jesus, o modelo de líder. E eu quero apresentar aqui, inicialmente, os nossos, e eu espero que a gente alcance, em termos de tempo, os 3 objetivos desta nossa meditação. Então, em primeiro lugar, nós vamos procurar aqui identificar a natureza do ministério de Jesus, ou seja, nós vamos procurar conhecer a natureza da liderança de Jesus. Quando eu uso a expressão natureza, eu estou me referindo à fonte, à procedência, de onde vem, ou de onde procede a liderança de Jesus. E é claro que quando a gente fala sobre a fonte e a natureza da liderança, o modelo de liderança deixado por Jesus, nós também estamos falando da fonte, da autoridade pela qual ele exerceu esse ministério. Então, esse é o nosso primeiro objetivo, é o objetivo da identificação da natureza da liderança de Jesus. Em segundo lugar, nós temos como objetivo, e eu espero chegar até lá, de descrever o modelo de liderança adotado por Jesus. Ou seja, quais são as características predominantes da liderança exercida por Jesus. Como foi que Jesus liderou? De que maneira Jesus exerceu influência sobre os seus liderados? Qual é o modelo deixado por Jesus? Quais são as características? Quais são as principais marcas? Então, esse é o nosso segundo objetivo. E em terceiro e último lugar, nós temos o objetivo de expor a verdade de que a liderança de Jesus, ela teve uma abordagem prática, ou seja, a liderança de Jesus foi uma liderança prática, não só teórica, muito pelo contrário.
Jesus, ele foi um líder prático. Então, primeiro, qual a natureza da liderança de Jesus? Segundo, qual é o modelo da liderança exercida por Jesus? E terceiro, demonstrar que Jesus, ele foi um líder prático. Uma vez que nós estamos falando sobre Jesus como o modelo de liderança por nós a ser seguido, é claro que o grande objetivo da nossa meditação nesta noite é o de exaltar a Jesus. Na verdade, a própria liderança cristã, ela tem de ter este objetivo. O objetivo de, sobre qualquer outra coisa, de exaltar a Cristo. Então, se alguém perguntar assim, qual é o maior objetivo do exercício da liderança cristã? Em uma frase, eu diria, é o de glorificar a Cristo. Então, se nós terminarmos aqui hoje, centrados em Cristo e glorificando a Cristo, pelo modelo de liderança que Ele nos deixou, então teremos alcançado o nosso objetivo. Agora, quais seriam então as características do modelo de liderança adotado por Jesus, que nós hoje devemos adotar e exercer de tal forma a sermos capazes de dialogar com a realidade e os dramas deste tempo? E aí aqui está um ponto de tensão, porque veja que o que eu estou propondo é de que forma as características do ministério de Jesus, ele pode dialogar com os dramas da atualidade. Este é, sem dúvida alguma, o maior desafio de quem exerce liderança na atualidade. É tornar o modelo de liderança de Jesus relevante, eficaz, aplicável à realidade atual. Agora, de que forma isso é possível? É possível o quê, pastor Elias? Ora, aplicar o modelo de liderança deixado por Jesus à realidade atual, colocar isso em diálogo. Ora, só pode haver diálogo onde há, primeiro, uma capacidade de humildade. Eu só dialogo com alguém se eu for capaz de reconhecer que eu sempre tenho algo a aprender com alguém. Uma pessoa que não estabelece, quem me ouve aqui, diga amém. Uma pessoa que não estabelece diálogos, ela basicamente é uma pessoa que não reconhece que sempre tem algo a aprender com a outra. Então, só poderemos aplicar de fato o modelo deixado por Jesus à realidade atual se formos batizados pelo Espírito em um batismo de humildade. E não só isso, mas sermos capazes também de compreender esse tempo, de ler esse tempo, de entender os desafios desse tempo. E aí alguém poderá perguntar, pastor Elias, e quais são as características deste tempo? Hoje pela manhã, o presbítero Júlio tratou disso amplamente, mas eu diria que nós podemos resumir este tempo em que nós vivemos de duas formas. Primeiro, aquilo que Zygmunt Bauman, ele chamou de uma sociedade líquida, ou seja, nós vivemos uma era líquida. O que seria esta era líquida? Seria uma era marcada pela ausência de estruturas sólidas. Então, para você que está atento aqui, é claro, observe que esta sociedade líquida, na prática, ela experimenta primeiro relacionamentos vulneráveis,
fragilizados, líquidos. A verdade é líquida. De que forma? O que é de manhã deixa de ser à tarde, que já deixa de ser à noite. E enquanto você dorme, esta verdade já mudou várias vezes. Por isso que você tem relacionamentos volúveis. Por isso que o índice de divórcio, ele só aumenta. Porque as relações são líquidas. Já não há tanta solidez. A verdade não é mais sólida. Ela vai se moldando ou sendo moldada à medida que as pessoas vão mudando. A verdade é adaptável. Mas não é só esta característica. Há uma outra definição de um outro teórico, que é o Lipovetsky. Ele chama esse tempo de a era do vazio. A era do vazio é ainda pior do que a sociedade líquida, porque é a sensação do nada. As pessoas se sentem fundamentadas sobre o nada. É a esta geração, atentem para isto, é a esta geração que nós pregamos, é esta geração que nós somos desafiados a liderar, e não só a liderar, mas liderar sob o modelo deixado por Jesus. Se por um lado é um desafio, por outro lado é uma grande oportunidade, porque Jesus deixou um modelo de liderança fundamentado nele. Ele que é a base sólida. Então, para uma geração que não tem onde colocar os pés, porque nada é sólido, ao apresentar, através do modelo de liderança deixado por Jesus, esta geração terá onde firmar os seus pés. E não só isto, Jesus é aquele que preenche todo o vazio. Ele mesmo disse à mulher samaritana: se você soubesse quem fala com você, você me pediria água, e eu lhe daria uma água que jorra para a vida eterna, e você nunca mais teria sede. Então, a igreja é a última e única resposta para esta geração. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Então, nós que somos por graça, e aí é muita graça, chamados a exercermos liderança cristã, somos desafiados a não só conhecermos, quem está acompanhando diga amém, mas a usarmos, a adotarmos o modelo deixado por Jesus. E aí então é preciso que nós comecemos a tratar um pouco sobre a natureza da liderança de Jesus. Que natureza é esta? Bom, não tem como tomar Jesus como exemplo, seja em que área for, sem levar em consideração a sua natureza. O grande desafio é que Jesus ele tem uma dupla natureza. E este é, por um lado, o desafio, e por outro lado, a grande bênção. Porque Jesus é o Deus que ele é e o homem que devemos ser. Tá? Então, ele é Deus. Então, ele é o Deus que é. E por outro lado, ele é o homem exemplar. Ele é o padrão. Aquilo que o primeiro Adão não conseguiu, ele conseguiu com perfeição. Então ele é o homem que nós devemos ser. Por isso nós somos conformados diariamente pelo Espírito Santo à imagem de quem? De Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor. Agora, ele tem uma dupla natureza. A nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, ela deixa isso muito claro na página 51. E eu vou ler aqui para os irmãos.
Diz assim: a Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo. Então diga assim: o meu Jesus. Não, esse nome, vai lá. Diga: o meu Jesus é tanto Deus quanto homem. Se você quer anotar aí, 1 de João, capítulo 4, versículo 3. Então, a primeira sentença que a declaração de fé nos dá é de que, primeiro, Jesus, ele tem uma dupla natureza. Ele é tanto divino quanto humano. Aí a declaração de fé começa a explicar isso, ou tentar, porque é um mistério. Aí a declaração de fé diz o seguinte: a humanidade de Cristo está unida à sua divindade, pois ele possui duas naturezas, e essa união mantém intactas as propriedades de cada natureza, o que está claramente expresso no seu nome Emanuel. Então, as duas naturezas conjuntamente elas atuam. No entanto, a natureza humana não exclui em nada a natureza divina, e nem a divina a humana. O ponto aqui é: Jesus, ele tem uma dupla natureza. Por que isso é importante para basearmos a nossa meditação sobre a liderança de Jesus? Porque uma vez que Jesus, ele é Deus e homem conjuntamente, observar aquilo que Jesus fez, seja milagre, ensino ou a sua liderança, passa inevitavelmente por considerarmos a sua natureza. O que eu estou tentando dizer aqui a você, e eu quero parabenizá-los pela atenção, é de que é impossível, vou repetir aqui, é impossível analisar qualquer ação de Jesus sem considerar quem ele é. Então diga assim: é impossível analisar o que Jesus fez sem levar em conta quem ele é. Aqui chegamos num ponto fundamental, que é a divindade de Jesus. Porque vejam, aquilo que Jesus faz, primeiro, está relacionado a quem ele é. E além disso, o que ele faz revela o seu caráter. Por exemplo, Salmo de número 19, verso 1, diz o quê? Os céus manifestam a glória de Deus. Aí, ó. Aí quando você lê Romanos capítulo 1, há um momento em que Paulo diz que o que se pode conhecer a respeito de Deus, se conhece por meio do quê? Por meio daquilo que por ele foi feito. Olha isso aqui. Os céus, ali ó, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Mas há um texto aí que diz que o que se pode conhecer, se conhece por aquilo que Deus criou, Deus fez. Então, aquilo que Deus faz, revela quem ele é. Não só isso. É preciso considerar que Deus não faz nada dissociado do seu caráter. Tal qual ele é, assim ele faz.
Vamos de novo. Tal qual ele é, assim ele. Então o que ele faz reflete quem ele. Deus não é como o homem. O homem, por vezes, ele é tentado e por vezes ele é pego sendo inclinado a agir diferente do que ele é. Eu sei que aqui não. Mas, por exemplo, uma pessoa, presta atenção nisso aqui, uma pessoa casada, que distante do seu cônjuge, se comporta como se fosse solteira. Então imagine um homem ou uma mulher casados, mas que distante do seu cônjuge, se comporta como se não fosse casado. Ele é uma coisa, mas age como se não fosse. Com Deus não é assim. Tal qual ele é, assim ele faz. Porque as suas obras refletem o seu caráter. E o seu caráter determina as suas obras. Quer ver que isso é verdade? Nicodemos, vamos lá. Nicodemos teve a revelação de Deus. E ele reconheceu isso. Coloque aí, por favor, Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículos 1 e 2. Olha o que diz aí. Capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre. Vindo de quem? Como é que ele sabe disso? Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nós vamos chegar lá. O que eu estou tentando mostrar é que a natureza de Jesus determinou as suas obras. As obras de Jesus refletiram o seu caráter, a sua essência. Ora, o próprio Evangelho de João, ele registra em todo ele apenas 7 milagres, de todos que Jesus fez. E cada um desses milagres é acompanhado da expressão eu sou. Eu sou. Vou pegar só 2 exemplos. Jesus está para multiplicar os pães e peixes. Preste atenção aqui. Jesus está para multiplicar os pães e peixes. Naquele mesmo contexto ele diz o quê? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele está dizendo: não me procurem pelo pão que eu dou, me procurem pelo pão que eu. Porque na verdade eu não dou o pão para vocês, eu não sou o pão porque dou o pão para vocês. Na verdade é o contrário, eu sou capaz de dar o pão físico para vocês, porque antes disso eu sou o pão espiritual. Ora, no contexto da ressurreição de Lázaro, ainda em João, lá está o texto. Ele está para ressuscitar Lázaro, que está morto há 4 dias. O que é que ele diz a Marta? Eu sou. Ele não diz eu ressuscito o morto, não. Ele diz eu sou a própria ressurreição e a vida. Então o que ele está dizendo é: não é que eu sou porque ressuscito, não. Eu ressuscito o morto, porque antes de ressuscitá-lo, eu sou a própria ressurreição. Aliás, eu sou também a própria vida. E esse é um drama, porque ainda em João, lembra quando acho que é Filipe, né? Ele chega para Jesus e diz assim: mestre, mostra-nos o Pai. Gente, Jesus ficou visivelmente chateado. Jesus diz: como é que é o negócio?
vocês estão comigo há tanto tempo, e a esta altura, vocês vêm me pedir para que eu lhes mostre o Pai. Vocês não sabem que quem vê a mim, vê o Pai? E aí Tomé, para não ficar de fora e não perder a oportunidade, ele diz: então mostra-nos o caminho. Aí é como se Jesus dissesse: realmente, vocês não entenderam nada. Jesus diz: porque na verdade eu sou o caminho e a verdade e a vida. Aí ele completa dizendo: e ninguém, não, ele não diz ninguém vai ao Pai, porque se ele dissesse ninguém vai ao Pai, ele estaria falando de outro ser. Mas ele diz o que? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por quê? Porque quem chegou em Jesus já chegou no Pai, porque Ele e o Pai são um só. Então a nossa fé tem que se fundamentar nisso. Ele é o próprio Deus, e as suas ações refletem o seu caráter. E aí você tem uma tríplice ação de Jesus no seu ministério. É que a gente se apega geralmente a dois. Primeiro, a gente enfatiza os milagres. Segundo, aí o número vai caindo. Segundo, alguns enfatizam os ensinamentos. Mas há um terceiro aspecto do ministério de Jesus, que é a sua liderança. É claro que Jesus não patenteou um modelo de liderança. Jesus não falou: olha, esse é o meu modelo, esta é a receita, siga esses passos. Não, mas ninguém pode negar que Jesus exerceu liderança, exerceu influência. Ele exerceu tanta influência que em 1 ano e meio ele foi capaz de preparar os apóstolos, que na sua maioria, com exceção de Judas que o negou, que o traiu, e João que não foi Marte, mas sofreu as últimas consequências, os demais todos foram martirizados, sob a influência do que receberam da liderança de Jesus. Então Jesus deixou sim um modelo de liderança. Então, analisar os milagres, os ensinamentos e a liderança de Jesus tem de ser analisado a partir da verdade de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, uma vez que as obras de Jesus testificam sobre a sua natureza e a liderança é parte dessas obras, nós temos que analisar a liderança de Jesus a partir da sua divindade. Aliás, eu vou dizer mais aqui. Por que vocês acham que o modelo de liderança de Jesus, ele é o modelo mais eficaz? Não é pelo modelo, porque nós somos apegados a modelo. Não são poucos, não vou dizer que são muitos também, é mais ou menos. Os jovens que chegam às vezes em mim perguntando: pastor, qual é o segredo? Aí eu já dou uma de, sem entender nada. Segredo de quê, meu irmão? Segredo. Eu sei do que ele está falando, eu só não quero aprofundar o assunto, porque não dá para saber o segredo. É que os homens querem segredo, querem receita, querem o passo a passo. O que eu tenho que fazer agora? E depois, para chegar lá. Na verdade, o modelo de liderança de Jesus, ele não é um modelo de sucesso pelo modelo em si. Sabe por que o modelo de Jesus é um modelo de sucesso? Porque não pelo que é o modelo, mas por quem é Jesus. Porque uma vez que ele é Deus, ele é perfeito. Então o seu modelo é, mas não pelo modelo, mas por quem o estabeleceu.
Então qual é o nosso maior modelo? Não é o modelo de liderança, é o modelo de Jesus. E quando olhamos para Jesus, Ele deixa-nos o exemplo. Então você quer ter sucesso no seu ministério? Siga o exemplo de Jesus. Ele é o exemplo maior e perfeito a ser seguido. Quem reconhece essa verdade? Então, Ele é o modelo perfeito, porque Ele é perfeito. Porque Ele é Deus. E aí, a partir desta verdade, nós chegamos a um ponto que eu considero central no ministério de Jesus, que foi a sua autoconsciência. Quem está me entendendo, diga amém. Então diga mais forte assim, ó, autoconsciência. Isso é central. Jesus era autoconsciente. O que é ser autoconsciente? É ter conhecimento de si mesmo. E aqui está um ponto sensível. Porque pensando agora, a partir da nossa realidade, há um perigo enorme de nos perdermos sobre quem nós somos. E geralmente a gente se perde em quem somos quando pensamos ser o que não somos. Vou tentar dizer de outra forma aos que estão interessados. Para que eu saiba quem eu sou, é preciso primeiro que eu saiba quem eu não sou. Porque geralmente o homem se perde sobre quem ele é quando ele pensa ser o que ele não é. Eu vou dizer mais. Nós que por graça, repito, por muita graça, exercemos ministério e liderança cristã, nós somos muito mais tentados em pensarmos que somos o que não somos do que nos esquecermos quem somos. Porque se o diabo, não desvia o olhar agora por nada, se o diabo conseguir inculcar em nossa mente que somos o que não somos, jamais conseguiremos ser o que fomos chamados para ser. Não desvia o olhar não. Eu só conseguirei ter consciência do que de fato eu fui chamado para fazer quando eu entender o meu limite de atuação. E aí aqui, esse limite de atuação, ele só ocorrerá em corações humildes. Por isso não dá para entender obreiro soberbo. Por isso que Deus não dá asas para algumas ovelhinhas. Porque tem gente que morre afogado num pingo d'água. Não dá para aceitar em ambiente cristão o exercício do ministério sob a perspectiva da arrogância, da superioridade, da posição acima dos outros. E geralmente quem age dessa forma não é porque ele não sabe quem ele é porque ele
pensa ser o que não é. E aí é preciso pedir para o Espírito de Deus nos levar às águas da humildade. Porque o que é humildade na prática? Humildade na prática é a virtude do Espírito em nós, que nos capacita primeiro a reconhecer o nosso limite de atuação. Até aqui sou eu, daqui para lá é o meu irmão, e eu ser capaz de parar onde devo parar, e ser capaz de celebrar com alegria e sinceridade o sucesso do outro, naquilo que o outro foi chamado para fazer. Oh, se nós conseguíssemos viver assim! Eu vou ler com vocês, eu estou com liberdade no Espírito, nós vamos ler. Coloque aí por favor, eu acho que é isso, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11 me parece. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, é um mistério, para a obra do ministério, para a edificação do quê? Do corpo de Cristo, até que todos cheguemos, Paulo se inclui, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes, seguindo vai lá gente, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, olha agora, do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: faça a sua parte e eu faço a minha parte. Eu me alegro com o que você faz, você se alegra com o que eu faço, e não tem o que é mais importante, porque sem a tua parte não tem o corpo de Cristo, e sem a minha parte também não tem o corpo de Cristo. Nós dependemos uns dos outros. Que o Senhor nos batize nesta noite em um batismo de humildade. Nós temos que parar com essa história de que o ministério tal é mais destacável que o dele. Nos voltemos ao exemplo de Jesus. Eu só terei autoconsciência, isto é, eu só terei clareza sobre quem eu sou quando eu reconhecer quem eu não sou. João Batista é um exemplo disso. Perguntaram para João Batista: tu és o Cristo? Meu irmão, eu estou para dizer que se fosse hoje, alguns diriam assim: eu nunca tinha pensado nisso não. Mas agora que você está falando aí, levando em consideração algumas coisas, olha, dá para ponderar. Tem gente, meu irmão, que você nem pergunta o que ele é, ele já vai dizendo o que ele é, o que ele faz, onde ele estuda, o que ele fez,
o que ele representa. Você pergunta o nome. Qual é o seu nome? Ele já fala, pastor fulano de tal. Esse é o seu nome? Me mostra o RG aí, por favor. Quando você nasceu, sua mãe olhou e falou assim, vai se chamar pastor fulano de tal. Meu irmão, você tem dificuldade? Estão perguntando o seu nome, espera que já vão perguntar a função. Se contenha. Segura a onda, meu irmão. Espera o tempo. Deus, a seu tempo, Ele coloca as coisas no seu devido lugar. E aí dá glória a Deus quem acha que tem que dar glória a Deus. Tu és o Cristo. João Batista vai dizendo, eu não. Então quem é você? Assim como é bom saber quem não somos, é tão bom sabermos para o que Deus nos chamou. Oh, meu irmão, ele diz, eu não sou o Cristo. Então quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Quem deseja que Deus te dê graça para que você reconheça quem você não é, mas também tenha certeza de quem você é em Cristo Jesus. Eu sinto a graça de Deus aqui. Olha lá. Eu sou a voz que clama? Não. Eu sou a voz, vamos lá, do que clama. Eu não sou a voz que clama. Eu sou a voz da voz. Olha lá, está lá. É que a gente atropela. Eu sou a voz que clama, coisíssima nenhuma. Ele tem tanta clareza que ele é detalhista. Eu sou a voz do que clama. Não sou eu que clamo. Tem alguém no deserto clamando. Eu ouço o que ele clama e trago para vocês. Quem clama é o Senhor. Porque aí alguém vem e diz assim, você não é eco, você é voz. Não, é exatamente o contrário. Você é eco. O que é voz da voz? Eco. A voz é Ele. Quem fala é Ele. Eu apenas replico. E se a voz fala A, o eco fala o quê? Imagina a voz falar A e o eco Meu irmão, repreenda. É manifestação maligna. João Batista está dizendo, eu sou o eco dele. O que ele fala, eu falo aqui, não acrescento nada. E mais, quem é mais forte, a voz ou o eco? A voz começa mais forte e o eco vai diminuindo, não é o contrário. Como é que é o eco? Imagina se a voz for mais fraca que o eco. Repreenda também. Mas ele diz, não, ele é mais forte. O que ele fala eu replico para vocês. Oh, glória a Deus. O Senhor nos traz aqui nessa noite para dizer, a semelhança de João Batista, siga o exemplo de Jesus e tenha consciência de quem você é, mas antes se lembre quem você não é. E Jesus, ele tinha toda a consciência de quem ele era. Quer ver? Olha a autoconsciência dele. Me ajuda aí, vamos ser ágeis aí, como o irmão tem sido na projeção. Jesus tinha autoconsciência de quem ele era. Mateus capítulo 11,
do versículo 25 ao 27. Mateus 11, do 25 ao 27. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então Jesus, ele tinha plena consciência de quem ele era. Olha a segunda autoconsciência que Jesus tinha, João 16, 28. Olha outra consciência que Jesus tinha. Primeiro ele sabia quem ele era. Olha agora, saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Gente, não, é só lá. Obrigado. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo. E para ele não tem problema. Por quê? Porque ele sabe de onde veio e ele sabe para onde está voltando. Saí do Pai e vim ao mundo. Não sou daqui. Outra vez, deixo o mundo e volto para onde? De onde eu sou, do Pai. Ou seja, Jesus tinha consciência, primeiro, de quem ele era. Segundo, Jesus tinha consciência também de onde ele veio. Olha agora outra autoconsciência que Jesus tinha. João capítulo 17, do versículo 18 ao 21. Olha essa autoconsciência. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Olha como começa o texto, Jesus deixando claro que ele sabe quem o enviou. Olha agora, João capítulo 10, versículo 30, outra autoconsciência que Jesus tinha. Eu e o Pai, vai lá, eu e o Pai somos, então vai lá. Quais são as autoconsciências que Jesus tem? Repita bem forte. Quem ele era? De onde ele veio? Quem o enviou? E qual a sua essência? Aqui está parte do modelo de liderança de Jesus a ser seguido por nós. Nós precisamos ter autoconsciência, primeiro, de quem somos. Segundo, quem te enviou. Terceiro, de onde você veio. Quarto, qual a sua essência. Se o líder cristão, ele tiver clareza sobre quem ele é, de onde ele veio, quem o enviou e qual a sua essência, ele enfrenta qualquer situação. Isso mesmo, ele enfrenta qualquer situação. Ele lida com maestria, com as mais diversas e intensas pressões. Jesus é o exemplo disso. Querem ver que é? Coloque aí, por favor, rapidamente, João, capítulo 18, versículo 36. O contexto é a crucificação, o julgamento. Jesus está às portas de ser crucificado. Olha o que ele diz a Pilatos. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Tem noção? Clareza de onde ele vem, clareza da natureza do seu ministério.
Qual é o nível de clareza que você tem de quem te chamou, de quem é você, do que você representa, de quem te enviou, de qual é a sua missão? Jesus, ao saber de tudo isso, ele tem tranquilidade. Quer ver? Coloque aí, por favor, João 19, versículos 10 e 11. Agora é com Pilatos. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó: todos querem falar comigo, todos desejam uma audiência comigo, e você está aqui, prestes a ser crucificado, e você não me fala uma palavra. Aí ele segue: não sabes tu que tem o poder para te crucificar? É o problema de quem pensa ser o que não é. E tem o poder para te soltar? Ué, tem líder cristão que acha isso. Você não sabe que eu tenho poder para te levantar no ministério e para te abater? Você não sabe que uma palavra minha abre qualquer porta? Vai, o poderoso. Você está perdido. Você acha que a chave do céu e do inferno está em suas mãos? Olha a resposta de Jesus a Pilatos. Segue. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus está prestes a ser crucificado, e ele responde para Pilatos o seguinte: você não tem poder algum que não tenha vindo daquele que de fato me enviou. O que é que dá a Jesus essa tranquilidade? Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei quem me enviou, eu sei a minha essência. Quando você tem essa certeza, vem a pressão que vier, você permanece fiel ao teu chamado. Quem está entendendo a voz de Deus aqui? Adore ao Senhor nesse lugar. Oh glória, oh glória, oh glória. Uma das artimanhas do diabo para tentar paralisar o ministério de alguém é confundir a tua mente, é fazer você se esquecer quem você é fazer você esquecer quem te chamou. Mas Deus te chamou aqui nessa noite para dizer: lembra-te, eu te enviei. Oh glória a Deus. Quem pode glorificar ao Senhor nessa noite? Para nós gravarmos e para sermos uma bênção na vida um do outro. E não é pecado isso. Meu irmão, se isso fosse pecado, estava fácil para o céu. Aliás, a Bíblia ensina que quando nos reunirmos, devemos consolar uns aos outros. Então isso não é coisa de pregador, não. Isso é coisa da Bíblia. É claro que tem que ser feito com consciência e respeito. Olhe para quem está perto de você e diga: o Senhor. Vai, meu irmão, fala com ânimo para ele acreditar. Diga: o Senhor vai te dar clareza e firmeza para você não se esquecer, na hora da pressão, quem é você, de onde você veio, quem te enviou e qual é a sua essência. Deus vai te dar graça para isso. Na hora da pressão, Deus vai trazer à sua mente quem você é. Na hora da pressão, Deus vai trazer à sua mente: olha de onde você veio. Na hora da pressão, Deus vai te lembrar: olha quem te enviou. Na hora da pressão, Deus te lembrará qual é a tua essência. Oh glória, oh glória, oh glória. E esta autoconsciência de Jesus deu a ele consciência clara de sua missão.
Porque quando eu me perco em quem eu sou, eu me perco naquilo que eu deveria fazer e começo a fazer o que não sou chamado a fazer. Nada é mais trágico do que quando alguém que é chamado para fazer isso começa a fazer aquilo. Mas quando eu tenho clareza da minha identidade, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu estou falando da liderança aqui. Deixa eu abrir um parênteses aqui, por favor. Nada é mais prejudicial à igreja do que quando ela começa a fazer o que ela não foi enviada a fazer. Sabe quem é, presta atenção aqui, sabe quem é o maior adversário da verdadeira missão da igreja? É a falsa missão. Porque a falsa missão rouba a força da igreja, desvia o foco. Você quer saber o quanto uma igreja está alinhada aos planos de Deus para ela? Verifique se ela ensaia mais do que evangeliza. E às vezes ensaia para cantar os mesmos hinos. Vamos ouvir o grupo tal, ensaiou semana passada. Não há ferrolho. Ensaiar esse hino? Esse? Isso eu estou falando na coletividade. Mas isso se aplica também à individualidade do ministério. Quando eu me perco em quem eu sou, eu me perco no que tenho de fazer. E Jesus, ele tinha tanta consciência a respeito de si mesmo. Isso não é soberba, isso é clareza. Ele tinha tanta clareza de quem ele era, que aos 12 anos, ele dá, desculpa o termo aqui, presidente, ele dá um show de senso de missão. Show! 12 anos. Seus pais o deixam para trás. Ele está falando no meio dos doutores da lei, que estão admirados com a sabedoria do garoto. Quando os pais encontram a mãe, chama a atenção dele, ele olha para a mãe e com respeito ele diz: o que eu tenho contigo? Convém. Olha lá. Interrogando. Passa, por favor. Você é bom, hein, varão? E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Vai lá. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim? 3 dias depois, para conosco. Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Doze anos. 12 anos. E às vezes a gente tem mais de tempo de ministério do que ele tinha de idade, e a gente se perde no senso de missão.
Mas o Senhor marcou essa academia de liderança para dizer para nós: olhe para Jesus, Ele é o modelo. Peça para Ele clarear a sua mente, para você se lembrar quem você é, para que você não se desvie da missão para a qual Deus te chamou a executar. Quem deseja ter essa clareza também, adore ao Senhor neste lugar. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. E esta clareza, ela se deu em vários sentidos. Por exemplo, ele tinha clareza sobre a sua missão como pregador. Marcos 1:38. Vamos lá, rapidamente. 1:38. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Você veio para quê? Estou aí, pastor, estou aí para o que der e vier. Não, não é. Ó, pastor, eu estou aí, hein? Está aí para quê? Para tudo. Quem está para tudo, não está para nada. Não é? Quantos no ministério do senhor já disse assim: ó, estou aí, hein, pastor? Conte comigo para tudo. Aí o senhor precisou para uma coisa e não estava. Ele também tinha consciência de que era servo dos demais, que é o texto que nós lemos, Marcos 10:45. Vou tocar nesse ponto aqui, mas vou. Olha o João 16:28. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Sabe o que é isso aqui também, além daquilo que nós já falamos? Jesus tinha tanta clareza da sua missão que ele entendeu o seguinte: tem prazo para começar e para... Eu sei que é difícil, mas vai lá. Começar e terminar. É como se ele dissesse: deu. Deu. E não é o fato de eu sair que eu deixo de ser importante. Pelo contrário, quando eu sair, aí que vocês vão ter noção do que realmente eu plantei. Ele também tinha consciência de sua missão de salvar os perdidos, Lucas 19:10, e de sua missão de dar a vida pelas suas ovelhas, João 10:11. Essa clareza de Jesus, nós estamos só na natureza, que essa clareza, e que a gente que exerce liderança tem que ter. Essa clareza que Jesus tinha, deu a ele condições para ter êxito em situações de adversidade, oposição e rejeição. Presta atenção aqui. Vou repetir aqui, ó. Esta clareza, primeiro, de quem ele era e consciência plena de sua missão, deu a ele condições de lidar com pressão, rejeição e oposição. E se Jesus, que é Jesus, sofreu oposição, quem somos nós? Se Jesus foi rejeitado, quem somos nós? E quer ver que essa clareza que ele tem o ajudou a lidar com essas situações? Coloque aí, por favor, Lucas capítulo 5.
do versículo 20 ao 26. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil? É muita sabedoria, né? Dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem, quem ele é, tem sobre a terra poder de perdoar pecados, o que ele faz? Disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Olha esse cenário. Os 4 amigos colocam o paralítico diante de Jesus. Jesus, vendo a fé daqueles homens, olha para o paralítico, olhe para cá, olha para o paralítico e diz: perdoados são os teus pecados. Ele veio para isso, é clareza. Os fariseus e os escribas começam a questionar quem é Jesus e o que ele faz. Jesus não vai para o embate, Jesus não vai para o debate, Jesus não argumenta, Jesus só olha e faz uma pergunta: o que é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados? Ou ao paralítico: levanta e anda? Se eles dissessem: perdoados são os teus pecados, eles cairiam em contradição. E se eles dissessem ao paralítico: levanta e anda, Jesus diria para eles: então manda levantar. Só que murmurador não tem autoridade sobre doença. Aí Jesus olha e diz: então, com tranquilidade, Jesus olha e diz assim: então, para que vocês saibam que o Filho do Homem, quem eu sou, tem poder para perdoar pecado, o que eu vim fazer, eu digo então, a ti te digo, levanta e anda. E o paralítico levantou e andou. E com isso Jesus está dizendo: eu tenho poder para fazer as duas coisas. Ou seja, esta clareza de Jesus deu a ele condições de enfrentar a oposição, a rejeição, também a adversidade. Quando você tem clareza de quem te enviou, do que você foi chamado para fazer, podem se levantar, podem se opor, podem se rejeitar a sua pessoa, Deus te dará sabedoria na hora certa e te dará uma saída. Quem reconhece essa verdade? Quem deseja essa clareza? Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! E o Senhor me faz me recordar de algo. Esta clareza, ela te dará a tranquilidade necessária e assustadora de lidar com as questões mais terríveis que você enfrentará no seu ministério. Coloque aí, por favor, João capítulo 13, versículos 18 e 19. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura,
O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu, vamos lá, acrediteis que eu sou. Jesus está falando de quem aí? Judas. Jesus sabe que ele vai traí-lo, e com tranquilidade, Jesus diz: eu vou antecipar para vocês, para que vocês saibam quem eu sou. Olha a tranquilidade. Ele anuncia que entre eles tem um que vai traí-lo. Essa tranquilidade é tão grande que, olha agora, coloque aí por favor, 1 de Coríntios capítulo 11, versículo 23. A gente conhece esse texto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Vamos ler essa parte agora? Que o Senhor Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Tá, até aí. Volta por favor. Volta por favor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, quando? Vai lá, quando mesmo? O que ele fez? E fez o quê? E depois disse o quê? Eu dou graças. Qual era a noite? Qual é a noite? Da traição. Deixa eu te fazer uma pergunta. Antes da traição, qual era a agenda de Jesus? A ceia. E depois da traição? Gente, vamos lá, está terminando, vai lá. Antes da traição, eu vou parar. Vai lá. Antes da ceia, antes da traição, a ceia. Depois da traição, a ceia. Ou seja, Jesus tem tanta clareza de quem ele é, que a traição não altera o que ele vai fazer. Vamos ser sinceros aqui. O que faríamos nós na noite em que alguém que a gente ama nos traísse? Quanto da nossa agenda seria alterada? Mas Jesus está ensinando: eu sei quem eu sou, eu sei quem me enviou, eu sei de onde eu vim, eu sei qual é a minha essência, eu sei qual é a minha missão, e não é a traição de alguém que vai alterar a minha agenda, vai alterar a minha missão. Deus está falando com alguém nesta noite: não altere a agenda. Oh glória, oh glória. Quem recebe a palavra, levante a mão e adore ao Senhor. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Abraça essa pessoa que está perto de você e diga: alegra o teu coração. Deus vai abrir os seus olhos, e a clareza que Ele te dará vai te dar condições de lidar com as pressões do ministério. Não é a adversidade que vai alterar a sua agenda. Não é a oposição que vai alterar o plano, não é a maldade de alguém que vai alterar a sua missão. Deus te renova nessa noite. Orekau eleit oremahas Oriama yo chekelevas. Eu vou usar só mais 8 minutos no máximo, e eu devolvo ao pastor Vanderlei. Mas deixa eu trazer aqui pelo menos 3 características do modelo da liderança de Jesus. Primeiro, a liderança de Jesus foi uma liderança fundamentada no amor.
Poxa, pastor, mas isso é tão previsível. É tão previsível que às vezes a gente não dá atenção devida. Eu vou voltar aqui num assunto que eu iniciei pela manhã e que é um assunto que tem me preocupado. Jesus falou que, essa semana eu tenho refletido sobre isso. Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Por que esta geração tem tanta dificuldade de amar? Por uma única razão. Porque segundo o conceito de Paulo, inspirado pelo Espírito, uma das características e uma das faces do amor é que o amor é sofredor. O amor não é o que se pinta aí fora. Estou amando e estou nas nuvens. Não, na verdade, não se assuste com o que eu vou dizer. Na verdade, o verdadeiro amor joga a gente na lona. Amor? Estou amando. Espere até a primeira pressão. Aí, já começa a ficar desconfortável. O amor tudo, vai lá. O amor é sofredor. Não tem nada de sente. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não, Jesus, não busca os seus. Por isso que essa geração não ama. Quem é que usa Instagram aqui? Pai, gente, confessa. Quem é que usou hoje? Isso. Quem vai usar amanhã? Isso. Lá no Douglas, Reels, que chama. No Reels, aparece vídeo que você não gosta? Não. Porque se aparecer, você passa logo e não vai aparecer mais aquele tipo de vídeo. Porque essa geração, ela é domada a ver só o que gosta. Porque essa geração é uma geração mimada. Ela só olha o que gosta. Ela não quer nada que incomode. Ela não quer nada que oponha-se a ela, que confronte a ela. Porque essa é a geração da pluma. Por isso que há pessoas que exercem o ministério que na primeira pressão quer abandonar. É melhor que abandone mesmo. E deixe a igreja em paz. Porque se você não quer sofrer, ministério não é o seu lugar. Você quer tranquilidade, vai jogar peteca. E aquelas pequenininha. Peso pena. E não com muita pena, senão também vai fazer você espirrar. E você não gosta de espirrar. Me incomoda. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Oh, Jesus. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Agora é para quebrar. Tudo sofre. Tudo sofre. E esta geração não quer sofrer. Como não quer sofrer? Ela diz: eu amar? Por isso que impera os mercenários. Porque o pastor, quando aparece o lobo, ele entra na frente e diz: nem que eu pague com a minha vida.
mercenário, quando aparece o lobo, foge pela janela e deixa as ovelhas. E Jesus está se levantando no meio dessa geração dizendo: eu sou um modelo de liderança, uma liderança pautada no amor que sofre, no amor que padece, no amor que busca o interesse do outro. Ainda tem crente que dá glória a Deus com essas coisas, porque o amor é o que autentica as nossas obras. 1 Coríntios 13, acho que é isso, que de nada valeria se não fosse o amor. O amor também é a causa maior de todas as obras realizadas por Jesus. João 3,16, porque Deus amou. Romanos capítulo 5, põe por favor, do versículo 6 ao 8. Porque Cristo, bom, está no plural, vamos ler juntos, vamos lá, 1, 2, 3. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele fez isso por amor. O Senhor está chamando líderes que amem. E amor não é o que eu sinto. Amor é o que eu faço. Sabe o que é amar? Olhe bem para cá, por favor. Sabe o que é amar? Amar é você sentir uma coisa e fazer outra. Vai na prática. E os senhores aqui sabem mais do que eu. Com todo respeito eu me dirijo aos senhores. Amar é sentir vontade, desculpa o termo aqui, de arrebentar com o membro e fazer o bem para ele. É igual Moisés. Deus fala para Moisés assim: eu vou matar todo mundo. Como é que é, Senhor? Vou matar todo mundo. Ô Senhor, todo mundo não é muito todo mundo, não? Não, vou matar todo mundo, menos você. Meu irmão, se fosse hoje, alguns diriam: ô Senhor, graças a Deus. Porque já basta eu ter sofrido no deserto com esse povo, e ainda morro com ele. Eu estou para dizer que tem uns ainda que diriam assim: vai matar mesmo, Senhor? Vou. Bom, quem sou eu para me opor, né? O povo é teu, tu fazes o que tu queres. Bom, uma dica, obrigado. Diriam isso. Uma dica só, Senhor, já que vai matar, sabe aquele fulano que lá no mar, lá em Mara, se levantou contra mim? Faz o seguinte: já que vai matar, mata devagar, com requintes de crueldade, porque quem sabe se arrepende e é salvo. É pelo bem dele, Senhor. Ai, ai. Ainda bem que Deus sabe quem Ele escolhe. Porque Moisés se volta para Deus e diz: Senhor, o que os povos dirão a teu respeito? Faz o seguinte, Senhor, ao invés de matar esse povo, para que as nações não falem mal de ti, faz o seguinte: risca o meu nome do teu livro, mas não mate esse povo.
Deus conta com liderança capaz de amar o povo ao ponto de dizer: eles não merecem, mas ainda assim eu entrarei diante do Senhor e intercederei por este povo. Quem deseja que Deus derrame esse amor em seu coração, se coloque em pé, adorando ao Senhor. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. A liderança de Jesus foi pautada no amor. Preste atenção nisso. A liderança de Jesus também foi fundamentada numa liderança sacrificial. A liderança sacrificial é aquela capaz de abrir mão de seus interesses e de seus direitos. Diga bem forte: uma liderança sacrificial abre mão de seus interesses. Olha agora, diga: e até de seus direitos. Porque aí vem a terceira característica. A liderança de Jesus sempre atuou em favor do outro. A liderança sacrificial, ela me capacita a abrir mão dos meus interesses e dos meus direitos. E ela me habilita a trabalhar em favor do interesse dos outros. Jesus é um exemplo. Quer ver? Quem me ouve ainda, diga amém. Amém. Quer ver que é verdade? Jesus tinha jejuado 40 dias. Quantos dias? 40. Tem gente que jejua 6 horas e já se acha o máximo. Tem aquele que jejua enquanto passa o café. Ele põe a água do café para ferver. Aí ele apresenta: Senhor, eu apresento o jejum, Senhor. Aí ele coa o café: Senhor, eu entrego o jejum, Senhor. Preste atenção aqui. Jesus jejuou quantos dias? E ao término dos 40 dias, a Bíblia diz que Jesus teve fome. O que é que o diabo ofereceu para Jesus? O diabo nunca te oferecerá o que você não precisa. Eu estou para dizer que ele te oferecerá inclusive aquilo que você pode ter. O que ele fará é deturpar o caminho. Preste atenção aqui, por amor à sua vida. Jesus tinha jejuado 40 dias. Jesus não só precisa comer, como ele tem direito de comer. O diabo se apresenta a ele e diz: se tu és, e ele é, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus precisa comer, pode comer, e ele é capaz de transformar pedras em pães. E eu te pergunto: e ele transformou? Não é porque eu preciso, não é porque eu posso, que eu vou fazer. Jesus precisa, pode e é Filho de Deus. E ele transforma pedras em pães? Não. Tempos depois, o mesmo Jesus pega 5 pães e 2 peixes e multiplica para matar a fome de uma multidão que está há horas sem comer. A minha pergunta é: por que Jesus não usa o seu poder para transformar pedras em pães para matar a fome de 40 dias, mas usa o poder para multiplicar pães e peixes para matar a fome de horas? Porque Jesus não veio para usar o poder dele em favor de si mesmo.
Ele veio para usar o seu poder em favor dos outros. O Senhor está dizendo a nós nesta noite: se vocês querem exercer liderança cristã genuína, aprendam com o modelo dele. Nós não somos o que somos para benefício próprio, nós somos o que somos para beneficiar os outros, para a glória de Deus. Olhe para quem está perto de você e diga para esse alguém: nós fomos chamados para amar quem não merece ser amado, a servir quem não merece ser servido. Nós fomos chamados para trabalhar em favor dos outros. Quem ainda quer servir no ministério? Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, pelo privilégio de ter passado esses 2 dias com os meus irmãos, ó Deus, servindo-lhes e também, Senhor, aprendendo com os meus irmãos. Aplique esta palavra, Senhor, no mais íntimo do nosso coração e ensina-nos o caminho de servirmos ao Senhor com integridade, com verdade, com sinceridade, para a glória do teu nome. E os que recebem digam amém. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.